Bem, olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um assunto, tá certo? Recentemente a gente gravou um vídeo então sobre as regras básicas do vôlei e hoje a gente vai falar como é que as regras evoluíram. Outro vídeo que foi gravado também foi com relação à evolução do voleibol no mundo. Hoje a gente vai tratar somente da evolução das regras, como que as regras elas foram sendo alteradas ao longo do tempo, beleza? Então, só para a gente começar, em 1895, tá? William Morgan, lá em fevereiro de 1895, ele criou o Mintonette. Ele veio a público, tá? E apresentou o Mintonette, jogo que ele havia criado, por então intervenção do pastor Lawrence. Isso tudo a gente falou lá na criação do vôlei. Quais eram as regras desse jogo? Então, primeira coisa, o jogo era disputado em 9 pontos. O que o pessoal chamava de 9 ins, 9 entradas, que eu não sei aqui explicar certinho como é que era, só fazendo ponto quem sacava, tá certo? Outra regra é que não havia o número certo de participantes, então a ideia era tem 10, divide 5 para cada lado, tem 20, divide 10 para cada lado, o importante era colocar o pessoal para praticar. A quadra era do tamanho de 15,24 por 7,62. Muito provavelmente esse número quebrado vem por conta da transformação da polegada em centímetro, afinal, polegada era a medida padrão nos Estados Unidos, tá? No final dos anos de 1800, tá bom? A rede, ela media aproximadamente 1,98. A gente já comentou um tempo atrás que em alguns lugares você vai achar 1,90 m, outros 1,98 m, então aproximadamente ali 1,98 m de altura. Tá? A bola, que foi o maior problema enfrentado por Morgan, primeiro ele usou uma de basquete, era muito pesada, usou a câmera de ar da basquete, era muito leve, até ele pedir para os irmãos Spalding construir uma, né, fabricar uma adequada para a modalidade. O sacador, ele tinha que colocar o pé na linha e tinha duas tentativas para realizar o saque, então foi colocar a bola em jogo, coloca o pé na linha e coloca a bola em jogo. Não deu certo, ele tinha outra tentativa, tá certo? Nem a bola e nem os jogadores podiam tocar a rede durante o rally. Tá? Hoje em dia a bola já pode tocar a rede, os jogadores por tempos não pôde novamente e voltou-se a proibir, tá certo? Não existia quantidade de toques limites, nem pelo jogador e nem pela equipe. Então a ideia era mesmo manter a bola no ar. Era que apenas as mãos eram permitidas ser tocadas na bola, então a manchete mesmo, o antebraço, ele só foi entrar no voleibol por volta de 1950, tá? Então até então era somente as mãos que eram permitidas tocar na bola. A bola na linha era considerada fora, então tocou na linha era considerado fora. A bola que tocava um objeto fora da quadra e retornava era considerada em jogo, então tocou lá na parede do ginásio, voltou, continua o jogo. Caso o sacador não conseguisse colocar a bola para o lado adversário, um integrante da equipe poderia ajudá-lo. Então a ideia é tocou na bola, a bola não passou, algum parceiro de equipe poderia colocar a bola em jogo, continuar, fazer com que essa bola continuasse em jogo. Era permitido o drible. Então esse drible é o quê? Tocar duas vezes consecutivas na bola com o objetivo de fintar o adversário. Então esse drible ele era permitido junto à rede em um espaço delimitado por uma linha de 1,20 m dessa da rede, tá certo? E apenas o capitão poderia reclamar com o juiz. Caso o outro jogador fizesse, era passível de desqualificação. Tá certo? Então essas eram as regras básicas do Mintonette. A gente já sabe que em 1896, naquela apresentação que o Morgan fez lá na conferência, o Mintonette mudou de nome para voleibol e assim ele foi evoluindo ao longo do tempo, é isso que a gente vai ver. 1900, tá? 5 anos após a criação do Mintonette, possibilitou-se então, a bola na linha era considerada válida, então eles tiraram bola na linha considerada fora para bola na linha considerada válida. Então, bola na linha era considerada dentro e a bola que tocasse qualquer objeto exterior ao campo era considerada perdida, tá? Bola fora. Já em 1912 começou-se a introduzir a rotação, então deixou algo mais organizado, então essa rotação que a gente entende hoje para que todos os jogadores de vôlei passem por todas as posições, tá certo? E foi introduzido em 1912. Em 1916, então, é abolido o conceito de ins, daquelas entradas, e o jogo foi prolongado até 15 pontos. Então, se era até 9, foi prolongado até 15 pontos. E a proibição dos jogadores tocarem na bola duas vezes consecutivas. Então, já em 1916, um jogador não poderia mais tocar por duas vezes na bola consecutivamente. Em 1918, a ACM estabelece que as equipes tenham apenas 6 atletas atuando em quadra. Então, desde 1918, o voleibol é composto por 6 jogadores em quadra, tá? E havendo a possibilidade de manter os jogadores reservas lá, tá certo?
Em 1921 aparece a linha central, até então a quadra era um retângulo dividido pela rede, mas não tinha uma linha central que definisse o espaço pré-determinado das duas quadras ali. Foi em 1921 que apareceu, tá bom? Em 1922 é limitado o número de 3 toques, então mesmo sendo limitado o número de jogadores, e sendo limitado um jogador não poder tocar 2 vezes consecutivas na bola, ainda era ilimitado o número de toques, tá certo? Foi só em 1922 que esse limite ele se colocou em 3 toques, tá bom? Em 1923, aí ocorre uma mudança mais acentuada nas regras, a equipe com 6 jogadores na quadra e 12 substitutos, então não era mais quantos quisesse, então só podia ter 12 substitutos oficiais, tá? Cada jogador deve ter uma camiseta numerada, só para falar que a foto não é correspondente à época, tá? É só uma forma de ilustrar os slides. A equipe de garantir o direito de servir tem que girar no sentido horário. Então, a equipe que garantir o direito de servir tem que girar no sentido horário. Toda vez que você adquire a posse de bola novamente, que a sua equipe vai sacar, ela tem que girar no sentido horário, tá certo? O saque ele deve ser feito pelo jogador colocado à direita, na linha de trás. Depois vocês vão entender um pouquinho mais à frente que eu coloquei a foto de uma quadra mais antiga. Então a ideia da quadra ela era dividida em 6 quadrantes, tá certo? Cada quadrante era representado por um atleta e aquele atleta que ficava na linha de trás do lado direito, ele era responsável pelo saque. Se um jogador toca a quadra do adversário durante o jogo, é falta. Então, a partir do momento que entrou-se essa linha central, em 1921, aí em 1923, colocou-se que um jogador que tocar a quadra adversária era considerado falta, uma invasão, e a altura mínima do teto do ginásio era de 15 pés. Pés, medida padrão, principalmente americana, tá certo? Em 1925, então, apareceu a obrigatoriedade da vantagem de 2 pontos quando as equipes estavam em igualdade de 14 pontos. Então, a gente viu que o esporte, ele foi de 9 para 15 pontos, só que até então, 14 a 14 fechava em 15. Aí, em 1925, eles mudaram e a partir do momento que tivesse 14 a 14, a equipe, para vencer o jogo, ela tinha que abrir uma diferença mínima de 2 pontos, tá certo? Em 1937, então, múltiplos contatos com a bola serão permitidos, particularmente em defesas provenientes de ataques violentos. Então, vamos supor que um jogador estava defendendo um ataque, o ataque veio muito forte e a bola acabou tocando no antebraço e no queixo e subiu. Então, a partir desse momento, era permitido esses 2 toques, desde que seja em defesa, principalmente desses ataques mais fortes, tá certo? Em 1938, aparece o bloqueio, tá? Então, o bloqueio ele foi introduzido somente em 1938 e quando foi introduzido ele era considerado como um toque, tá certo? Era contado um contato. Então, se a equipe tem direito a 3 toques, tocou no bloqueio, a equipe só teria direito a mais 2 contatos para passar a bola para o outro lado. Em 1942, então, a bola poderá ser tocada com qualquer parte do corpo acima do joelho, tá certo? Então, até então era somente mão, tá? E aí foi se criando possibilidades, principalmente para manter a bola em jogo, tá certo? E depois permitiu-se então a bola ser tocada acima do joelho. 7, se vocês vincularem ao vídeo que a gente falou sobre a evolução do vôlei, em 1947 foi quando foi fundada a Federação Internacional de Vôlei. Então, para que haja uma federação, o que aconteceu? Houve uma unificação das regras norte-americanas e europeias. Então, apesar de ser um esporte que já estava se difundindo no mundo todo, existiam regiões no mundo em que se jogavam com regras diferentes. A partir do momento que se houve a fundação da Federação Internacional de Voleibol, optou-se por unificar essas regras. Então, quais foram essas regras? Então, o estabelecimento do tamanho da quadra em 18 metros de comprimento por 9 de largura, que é o que a gente tem como oficial até hoje. Tá? A altura da rede ela foi estabelecida em 2,43 metros para o masculino e 2,24 para o feminino, que ainda é as alturas que a gente tem hoje. Tá? E somente os jogadores da primeira linha, posições 2, 3 e 4, serão permitidos trocas de posição para o bloqueio e o ataque. Então, se a gente entender que a quadra é dividida em 2 partes, zona de defesa e zona de ataque, então somente os jogadores que estavam na zona de ataque, as posições 2, 3 e 4, que poderiam se inverter durante o rally para uma situação de bloqueio ou para uma situação de ataque. 8.
novamente várias mudanças, tá? Então após guerra, as regras elas foram reescritas de modo que fossem mais facilmente interpretadas. Então olha lá, uma melhor definição foi dada à ideia de bloqueio, então o que era considerado bloqueio, o que não era considerado bloqueio, tá certo? O serviço foi limitado a uma área de 3 metros na linha de fundo, sendo necessário que cada jogador mantivesse sua posição durante o serviço. Então ali a quadra que eu falei mais atrás, é essa que está à direita, então a quadra de cima lá, ela é dividida em 6 quadrantes, e somente o jogador que estava à direita no fundo ele ia sacar. E justamente no final desse quadrante tem um risquinho que vai para fora da quadra. Então esse espaço era o espaço de 3 metros, que era considerado a zona de saque a partir de 1948, tá certo? Não haveria mais pontos por erro de serviço, tá certo? Então o erro de serviço não era considerado ponto. Contato simultâneo de 2 jogadores seria considerado apenas um, então numa situação principalmente defensiva. 2 jogadores eles tocaram na bola, a bola tocou no braço de um e no braço do outro ao mesmo tempo e subiu, era considerado apenas um toque só, tá? O tempo em decorrência de uma lesão poderia durar até 5 minutos, então uma equipe ela teria por regra parar o jogo por até 5 minutos para cuidar de um atleta lesionado. Às vezes esse atleta era muito importante para a equipe, então não precisava necessariamente fazer uma substituição. Tá? O intervalo entre os sets passa a ser de 3 minutos, então é o tempo que a gente tem até hoje. Hoje em dia ainda teve uma mudança do segundo para o terceiro set, a gente vai ver mais à frente. Tá? E o tempo pedido pelo técnico passa a ter a duração de 1 minuto, então 1 minuto parado para descanso lá, o técnico falar com a equipe, certo? Em 1949, então, apareceu a regra que permitia a penetração do passador e a possibilidade de atacar com os 3 jogadores, tá certo? Então tem essa troca de posição entre os atletas. Em 1951, permitiu-se passar as mãos por cima da rede durante o bloqueio e o movimento terminal de arremate. Então vamos supor lá, o jogador foi fazer o bloqueio, ele tinha que estar com o prolongamento da mão, tá, até então, para o lado da sua quadra. A partir de 1941, conforme fizesse o movimento, tocou na bola e no final do movimento ele passasse a mão por sobre a rede e sem tocar na rede, a partir de 1951 foi permitido isso. Tá? Em 1953, então, durante o Congresso da Federação Internacional de Voleibol, foi definida as ações do árbitro e a terminologia a ser adotada. Então, a partir daí começou a se organizar principalmente a equipe de arbitragem. Tá certo? Em 1957, o tempo de repouso foi reduzido para 30 segundos, então a gente viu ali atrás que o tempo de descanso era de 1 minuto. Em 1957, viu-se que esse 1 minuto ele tomava muito tempo do jogo, então reduziu-se para 30 segundos, que é o que a gente tem hoje, e foi dada consideração a entrada de um segundo árbitro. Então, conforme o vôlei foi ficando muito rápido, tá? O olho humano, um só, era impossível de ver todas as jogadas, então considerou a possibilidade de uma entrada de um segundo árbitro. Às vezes, hoje em dia, a gente tem 2 árbitros principais, mais os 4 bandeiras, e tem situações que é complicado de ver, tá certo? Em 1959, estabeleceu-se a largura de 5 centímetros para as linhas de campo, tá certo? Então ela tem uma largura de 5 centímetros, agora faz parte da regra isso aí. A proibição da cortina ou barreira feita durante o saque. O que é essa cortina? Então o jogador da minha equipe vai sacar. Eu tenho 3 jogadores na rede. O que eu faço? Eu junto os 3 numa determinada posição e eu fico entre o meu sacador e o cara que vai receber a bola. Então ele tem dificuldade de ver a bola. Então a partir de 1959 proibiu-se a barreira, tá? É uma falta durante o jogo, até hoje é uma falta. Tá? Limitou-se a invasão na quadra adversária com o pé que ultrapassasse totalmente a linha central. Então se você tivesse o pé sobre a linha central ou o prolongamento dele sobre a linha central, não é considerado mais invasão. Tá? Em 64, que foi o ano que o voleibol se tornou esporte olímpico, lá na Olimpíada de Tóquio, no Japão, o voleibol, o jogador bloqueador, ele pode passar as mãos para o campo adversário, no caso do bloqueio ofensivo, então agora eu não preciso passar a mão somente no final do arremate, eu posso colocar a mão lá do outro lado, passando a mão sobre a rede, desde que eu não toque na bola antes, tá, do atacante. E o jogador bloqueador ele pode tocar a bola 2 vezes sucessivas. Então a ideia de recuperar uma bola de bloqueio. Então tocou na minha mão, ela vai cair perto e eu posso tocar novamente. O que acontece é que dentro desse primeiro e segundo toque, era considerado dentro dos 3 toques da equipe. Então se um bloqueador tocou na bola e recuperou a bola, ele fez 2 toques consecutivos, mas já contou 2 toques para a equipe. A equipe só teria mais um toque para passar a bola para a outra quadra, tá bom? 68, então, o uso das antenas para a delimitação do espaço aéreo da quadra ela foi recomendado. Então, recomendava-se que
na rede utilizasse duas antenas, que vai delimitar o espaço em que a bola tem que passar, já que o espaço terrestre é delimitado pela linha, e a gente viu que até a linha é considerado dentro, então a gente tinha que ter algo que delimitasse o espaço aéreo, tá certo? E já em 1970 o uso dessas antenas ela passa a ser obrigatório, tá bom? Em 1974, no congresso realizado na Cidade do México, ficou decidido duas alterações que entrariam, passariam a fazer parte das regras do voleibol em 1976. Uma, que é a mudança do local de fixação das antenas. Então, em 1968 sugeriu, recomendou-se, em 1970 ela passou a ser obrigatória, só que ela ficava a 9,40 metros uma da outra. Se a quadra tem 9 metros, ela ficava 20 centímetros para fora de um lado e 20 centímetros para fora de outro, que era o espaço aéreo até então. Em 1974, decidiu-se que a quadra ela vinha, em vez de ficar 9,40, ela estaria exatamente do tamanho da quadra, em 9 metros. Tá? E foi adaptada a regra que permite 3 contatos com a bola após o toque no bloqueio. Então, o que é esses 3 contatos na bola? Então, até ali atrás, o bloqueador tocou na bola, recuperou a bola, era considerado 2 toques, tá, da equipe. Ele poderia, agora não. O bloqueio, o primeiro contato do bloqueio, ele não teria mais contágio para o toque da equipe. Então, toquei na bola como bloqueio, eu posso recuperar, e aí minha equipe ainda tem mais 2 toques. Ou tocou no bloqueio, qualquer um que recuperar, minha equipe tem 3 toques para passar a bola para a quadra adversária. Certo? Em 76, então, começam a valer essas regras que foram alteradas ali em 74. Em 82, a pressão da bola é alterada de 0,40 para 0,46 kg por centímetro quadrado. Então, a ideia é que aumentou a pressão da bola, então, teoricamente, ela ficou mais dura, consequentemente mais rápida, tá certo? Em 1984, a proibição de bloquear a bola proveniente do saque. Então, toda vez que um sacador fosse realizar o saque, a equipe adversária não podia fazer um bloqueio logo na primeira bola. A autorização do duplo contato na primeira ação da jogada. Então, o que acontece? Numa ação defensiva, como essa bola ficou mais rápida, tá certo? Então, poderia ocorrer o duplo contato na primeira ação. Então, eu vou receber ou eu vou defender uma bola, a bola poderia tocar por 2 vezes no meu corpo, tá? E aí continuava o jogo. Em 1988, então, a introdução do 17º ponto como decisivo em caso de igualdade em 16. Então, viu ali, lá atrás a gente viu que foi de 9 para 15 pontos, só que um tempo não acabava mais em 15 se tivesse empatado em 14-14, ia continuando até ter 2 pontos diferentes, só que em 1988 decidiu que 17 era o último, então 16-16 e a 17 somente, tá? Decidiu-se também que o quinto set jogado em sistema de marcação contínua é o que eles chamam de sistema rally point, que é o que a gente tem hoje. Então, uma equipe errou, ponto para a equipe adversária, uma equipe errou, ponto para a equipe adversária, porque até então o voleibol era jogado em forma de vantagem. O que é isso? Somente marcava ponto a equipe que sacava. Então, se a minha equipe sacou e ganhou o rally no final, eu marco um ponto. Se a minha equipe sacou, só que a outra equipe ganhou o rally no final, a outra equipe ganha a vantagem de sacar e ter a possibilidade de marcar um ponto. Tá certo? O estabelecimento de 3 minutos de intervalo entre todos os sets. Já em 92, tá, ano que o Brasil conquistou aquela medalha de ouro olímpica nos Jogos Olímpicos de Barcelona, primeira medalha de esporte coletivo do Brasil. O toque na bola é legal até o joelho, tá? Então pode tocar na bola, não só numa ação defensiva, mas pode tocar até o joelho. No último set passa a ter que existir sempre uma diferença de 2 pontos entre as equipes, então era ainda até 15 pontos todos os sets, do primeiro ao quarto ele terminava em 17 no máximo, tá certo? E o quinto set já era jogado em rally point desde 88, mas tinha que ter uma diferença de 2 pontos para poder fechar. Então aí não tinha limite de 17 pontos. O jogador passa a ter 5 segundos para sacar, primeira tentativa, e 3 segundos na segunda. Então, outra coisa que mudou do que a gente tem hoje, o jogador tem uma tentativa só. Ele foi lá, ele tem 8 segundos para colocar a bola em jogo. Em 1992, colocou-se a regra seguinte, ele foi para sacar, o árbitro autorizou. Deu tempo, ele não quis sacar na primeira tentativa, ele lança a bola ou solta a bola, concentra, ele tem 5 segundos na primeira tentativa, o árbitro vai autorizar novamente e aí ele tem mais 3 segundos para colocar a bola em jogo, certo? Em 94, são aprovadas novas regras que seriam introduzidas em 1/1 de 95. Então, aprova-se em 94, insere-se em 95. O toque da bola abaixo do joelho passa a ser legal, desde que seja um gesto técnico de recurso, né? Numa ação defensiva. Então, eu posso chutar a bola? Posso, só numa ação de recurso, recuperar uma bola perdida já,
Tá bom? A zona de serviço passa a ter a largura do campo, então a gente viu lá atrás que o jogador ele tinha 3 metros no fundo da quadra para poder sacar, agora abre-se o fundo da quadra total, então ele tinha 9 metros para poder sacar, então a zona de saque aumenta e é permitida a defesa por cima, hard spike, então em ataques muito fortes, tá certo? Desde que a bola não seja transportada ou agarrada, o contato seja breve com a bola. Então você podia defender, bola, espalmar igual um goleiro mesmo de futebol. Até então, qualquer espalmada que se dava no vôlei era considerado 2 toques, bola para outra equipe, tá certo? Até então, ali começa a ser permitida essa defesa por cima. Como a gente viu lá atrás, que a pressão da bola aumentou, a bola ficou mais rápida, o que acontece? A regra ela vem se equilibrando para tentar deixar a bola o mais tempo em jogo, que é o que é atrativo para o público, né? Em 95, então, essas regras elas começam a valer. Em 96, outra grandes mudanças que houveram passou a ser possível recuperar a bola que tenha passado no plano da rede para a zona livre contrária, então eu estou dentro da minha quadra. Eu expliquei isso bem naquela aula que a gente falou das regras básicas. Então, a minha defendeu essa bola voltou para a zona livre adversária, por fora da antena, um jogador da minha equipe, ele pode ir por fora da antena, tocar nessa bola, a bola deve voltar por fora da antena, para aí sim a gente passar por dentro da antena para a equipe contrária. Então, em 96 que foi possibilitado isso, tá certo? Passa também a ser permitido tocar campo contrário com os pés ou mãos, desde que pelo menos uma parte dos pés ou das mãos estejam em contato com a linha. Tá certo? Então, passou para a quadra adversária. Então, se alguma parte do corpo ali estiver em cima da linha, não é considerada invasão, ou do pé ou da mão. As sanções disciplinares passam a valer por todo o jogo. Então, o que acontecia? Até aí, um jogador levava cartão amarelo no primeiro set. Começava-se o segundo set, zerava-se o cartão amarelo, ele tinha possibilidade de novo de levar o amarelo, o vermelho, dali para frente. Agora não. Que ele levou o primeiro set, ele vai pendurar ali, vai perdurar por o jogo todo, tá bom? A linha de ataque terá um prolongamento de 1,75 m com a linha tracejada de 15 cm para espaçamento de 20. Então naquela figura que tem ao lado ali, aquela linha tracejada que tem lá atrás. Então o que acontece? Até então, tem muitos jogadores que atacavam do fundo, então a partir da década de 70 ali, aquele jogador que a gente falou na evolução do vôlei, ele veio do fundo da quadra, um jogador da posição 1, 6 ou 5, veio do fundo da quadra e realizou o ataque. Ele saltou para trás dessa linha e fez o prolongamento do corpo para frente e atacou a bola. Só que acontece, quando o jogador está dentro da quadra, o árbitro consegue visualizar tranquilamente se ele pisou ou se ele não pisou na linha. Se ele pisou na linha, ele não pode atacar a bola por cima do bordo. O que acontecia? Alguns jogadores vinham por fora da quadra, tá certo? Nessa corrida. Aí o árbitro tinha dificuldade de ver se ele tinha, como a linha ali é uma linha contínua, era contínua imaginária, né? Então se ele pisou, era dado invasão. Então colocou-se a linha tracejada para facilitar a atuação do árbitro. E ali ocorre a diminuição. Então o pessoal percebeu que o vôlei ficou muito rápido e os ralis eram cada vez mais curtos, houve a diminuição da pressão da bola. Então a pressão ela veio lá de 0,46 para entre 0,30 e 0,32 kg por centímetro quadrado. Beleza? 98, então, foi quando ocorrem as grandes mudanças que estão até hoje no voleibol. Tá? O sistema de contagem é alterado para rally point, então não só o quinto set, mas todo o jogo seria contabilizado no sistema rally point. Então esta regra ia ser testada por 2 anos. Caso não fosse possível, né, quase não fosse viável, retornava-se à regra anterior. Tá? Os sets passavam a ser jogados até 25 pontos, tá? Apenas o quinto set continuava jogado até 15 pontos. Também seria testado por 2. Então, qual é a grande mudança? Sai do sistema de vantagem, vai para o sistema rally point, sai de 15 pontos e vai para 25 pontos, tá certo? Somente mantendo 15 pontos no quinto set. A mudança da cor da bola, então ocorre, se tira lá uma bola branca e coloca uma bola de cor mais destacada, principalmente pela velocidade da bola, para facilitar a visualização. Tá? Ocorre a introdução do líbero, que é esse jogador que atua numa situação defensiva, somente em situação defensiva, ele joga a camiseta de cor diferente da equipe, tá certo? Ele tem, as trocas deles não é contabilizado na súmula. Tá? A maior liberdade para que os técnicos pudessem dar instruções à beira da quadra. Então, o que acontece? O técnico ele podia andar ali entre a linha dos 3, que é aquela linha tracejada, até o fundo da quadra, ele podia se deslocar ali para dar instrução melhor.
tá? E passa a haver uma tentativa, apenas uma tentativa para o saque. Então tira aquela primeira tentativa 5 segundos, segunda tentativa 3 segundos e vai para uma só, tem 8 segundos para colocar a bola em jogo, tá certo? E em 2000 o sistema de contagem e a pontuação passa a ser definitivo e é o que a gente tem até hoje, tá bom? Então é testada uma nova regra em relação à bola presa, tá? Na disputa por jogadores na adversária. Então o que é essa bola presa? Vamos supor que a bola está bem sobre a rede. 2 jogadores naquela situação da foto, eles vão tentar disputar a bola, os dois prendem a bola simultaneamente ali, ao mesmo tempo, e essa bola fica ali bem pouco tempo mesmo presa. O que o árbitro falava? Parava a bola, colocava os 2 polegares para cima, voltava o saque, ou seja, a equipe que tinha iniciado o rally, iniciava o rally de novo, aquele rally não teria validade. Então, passou-se a testar que a bola presa continuava em jogo, tá certo? E em 2005 entrou em vigor, então, essa nova regra da bola presa, então não tinha mais volta de bola numa situação dessa. No vôlei, a gente tem muita vantagem, como eu falei em outros vídeos, que quem detém o direito dessas regras, quem muda essas regras, é a mesma que controla as competições, então a Federação Internacional. E o vôlei ele tem muita competição para jogadores mais novos, então sub-23, sub-21, sub-17, etc. E tal. Então o que acontece? Normalmente, essas regras elas são testadas em competições de jogadores mais novos, viu que deu certo, passa-se a colocar no profissional. Tá certo? Então, normalmente as categorias de base do voleibol eles são como laboratórios para alteração dessas regras, tá certo? Em 2013, então, olha lá, em caráter experimental, algumas competições foram realizadas com sets de 21 pontos, então não mais 25 pontos, e sim 21. Essa regra não foi incorporada. E aí, em 2003, permite-se o toque da rede com exceção da borda superior, desde que essa não interfira na jogada adversária. Então, o que acontece? Tirando aquele bordo branco superior da rede, o jogador podia tocar na rede, desde que ele não atrapalhasse a jogada adversária. Seguindo então, pessoal, em 2015, tá? Então poderia haver um intervalo prolongado, ali até 10 minutos entre o segundo e terceiro set, como a gente já falou lá atrás, então do primeiro para o segundo set 3 minutos. Quando o jogo ele passasse do segundo para o terceiro set, tá certo? Haveria troca de quadra e os atletas eles teriam até 10 minutos de intervalo para poder descansar. Nesse tempo ele podia até ir para o vestiário e voltar quando o jogo fosse recomeçar, tá certo? E também não era mais permitido o toque na rede por parte dos atletas. Então o pessoal viu que o vôlei ele se descaracterizou, na verdade, então eles voltaram atrás daquela regra que tinha sido alterada em 2013, tá certo? Um ponto principal ali em 2016 que é a entrada do desafio. O que é esse desafio? Então, como a gente já falou lá atrás, o vôlei ele foi evoluindo, então se estruturou também a equipe de arbitragem e foram colocando mais árbitros. Mas às vezes, mesmo você tendo 2 árbitros, o principal, o primeiro árbitro, o segundo árbitro, e mais os bandeiras, é difícil de entender. Então foi aí que a tecnologia entrou no voleibol. Então o que acontece no desafio? Em algumas situações, ali está descrito de lado, então a equipe pode desafiar. Então, às vezes, numa bola dentro ou fora, você acha que foi dentro, mas o árbitro deu fora. Num toque de bloqueio, você atacou a bola para fora, mas a bola tocou no bloqueio e o árbitro não viu. Em situações do pé na linha no saque, toque na rede por parte do bloqueador ou do atleta, toque na antena, então a bola tocou na antena ou o jogador tocou na antena, foi atacado fundo e o atleta pisou na linha, mas o árbitro não viu, ou invadiu a quadra adversária. Então nessas situações, o jogador ou o técnico, no caso, tá? Quem pede é o técnico ou o capitão da equipe, tá bom? Então ele faz um sinal, desse sentido, é o sinal de desafio. Então vão verificar as câmeras, tá certo? E ver se houve ou não. Então como é que funciona essa regra do desafio? O seguinte, ele pode pedir quantos desafios eles quiserem por set, tá certo? Até você chegar a 2 erros. Então, posso pedir 10? Posso. Se você pediu 8 e nos 8 você estava correto, na sua opinião, não contabilize. Então você pode pedir quantos desafios você quiser até que você erre por 2 vezes, tá certo? E tem situações que não tem como você tá ali bem atrás de mim, ó, não tem como você desafiar. Na situação de 2 toques, bola conduzida, no caso do quarto toque, o toque da bola na quadra, se a bola tocou ou não na quadra, então isso não pode ser desafiado, beleza? E em 2007, outra situação ali também, em caráter experimental, alguns jogos do campeonato sub-23 eles foram disputados em 7 sets de 15 pontos. Então essa regra também não foi incorporada. Então, ao invés de 5 sets, 4 de 25 e 1 de 15, tentou-se disputar os jogos em 7 sets, divisão de 7 sets,
a cada um de 15 pontos, mas também não foi incorporado. Beleza? Então, a gente falou um pouquinho, algumas, do que eu consegui trazer para vocês aí, algumas alterações que houveram, tá? Que aconteceram nas regras do vôlei ao longo dos anos. Vocês viram que às vezes a regra coloca, não deu certo, eles retiram, vai e volta. Então, por que que ocorria essas regras? Essas mudanças, principalmente para deixar o vôlei mais atrativo. Então, dificilmente você vê um jogo numa rede aberta de televisão. Por quê? Porque o jogo até então ele leva muito tempo. E como ele é baseado na pontuação, você não consegue determinar um horário que ele vai. Você sabe a hora que ele vai começar, mas não sabe a hora que ele vai acabar. Diferente de um futebol, tá certo? Diferente de um futsal, apesar de somente o futebol de campo ter espaço na grade horária, o futsal ainda tem o tempo parado, é mais complicado de visualizar. Mas as regras, normalmente, ela vem para quê? Para tentar reduzir um pouco o tempo de jogo. Tinham jogos ali na época da vantagem que durava 5 horas, é tipo tênis, tá? Que durava muito tempo. Então a ideia é tentar reduzir um pouco esse tempo de jogo, tornar ele mais atrativo para o público que está assistindo e tentar colocar ele principalmente na grade horária das televisões. Tá certo? Outra parte que a mudança vem conforme o jogo vai ficando muito rápido e os ralis têm muito pouco tempo de duração, o que acontece? Ele fica desmotivante para o público ir assistir. Então, o que acontecia? Algumas regras aí, tipo a defesa mesmo, de 2 toques, poder defender com o pé, diminuir a pressão da bola. Tudo isso é para quê? Para tentar deixar a bola um pouco mais lenta, no caso da pressão, mas fazer o possível para essa bola ficar no ar. Então, faça o que houver, que precisar fazer, mas deixe essa bola em jogo. Deixando essa bola em jogo, fica muito mais atrativo para quem está assistindo. Beleza, pessoal? Então esse é o conteúdo de hoje. Nos vemos. Abraço, até mais.